Olá, irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo da Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2. Nós vimos no capítulo 1 que Paulo escreve para Tito, dever e qualificações dos ministros, para combater os falsos mestres e as falsas doutrinas que estavam na ilha de Creta, onde ele foi para resolver aqueles problemas que estavam ali acontecendo. No capítulo 2, ele vai falar agora dos deveres das várias classes de pessoas crentes. Como é que você deve tratar essas pessoas? E os benefícios da graça salvadora de Cristo Jesus. Então ele começa o capítulo 2 dizendo: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O que é a sã doutrina? É o Evangelho de Cristo. É o Evangelho verdadeiro. É aquele Evangelho que Jesus ensinou e que deixou para que os apóstolos dessem continuidade. Essa é a sã doutrina que nós devemos aprender. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Ele vai falar aqui de uma série de classes, de pessoas crentes. Que eles sejam respeitosos, temperantes, no amor, na fé. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, sejam mestres do bem. Aqui são informações úteis no comportamento dessa classe de pessoas que são crentes. Como é que devemos nos comportar? Como é que devemos agir em determinadas circunstâncias, em determinados momentos da nossa vida? E aí nós vamos falando, aqui está estratificando as classes de pessoas crentes, a fim de instruir as jovens recém-casadas a amar ao marido e a seus filhos. Por que essa situação de instruir as recém-casadas a amar o marido e aos seus filhos? Porque a ilha de Creta tem muitas cidades. Ali era uma coisa muita perversão. Era uma ilha, muito paganismo, muita situação difícil que teria que orientar essas jovens recém-casadas a amar seu marido e seus filhos, diante daquele cenário, que ali tinha naquela ilha de Creta. A serem sensatas, honestas, boa dona de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. É interessante que, quando o marido é convertido e a esposa não é, você tenta trazer a mulher para Deus e vice-versa. É assim que deve acontecer na nossa vida. Aquele que tem conhecimento da palavra de Deus e que a esposa não tem, ele traz a esposa para Deus. Ou se a esposa tem conhecimento e o marido não tem, que ela traga o marido para Deus. Essa é a ideia aqui. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que, em todas as coisas, sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e referência. Então, torna-te pessoalmente padrão de boas coisas. Ou seja, aqui no caso aqui, esse jovem pastor, ele tem que ser referência para os demais. Nós, como homens de Deus, ministros de Deus, nós temos que ter referência para todo o rebanho. Se nós fazemos alguma coisa errada que não agrada a Deus, como nós vamos ser referência para esse rebanho? Se nós mesmos agradamos a Deus com a nossa prática de vida. Então, todo cuidado, por isso que eu falo que o pastoreio é uma coisa muito séria.
Porque nós temos que ter todo um cuidado que a nossa prática de vida está totalmente em consonância com a palavra de Deus. Linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Seja irrepreensível para que o adversário seja envergonhado. No momento que você é um pleno conhecedor da palavra de Deus, que sua prática de vida é totalmente uma prática de vida sadia, saudável, você vai envergonhar aquele outro que vive uma vida profana, uma vida desregrada. Você é o exemplo para dar a essas pessoas. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. E aquele trava servo aqui como escravos. Naquela época era comum a escravidão no primeiro século. Então essas pessoas que tinham um certo recurso, tinham escravos. E esses escravos, por nascer de uma mãe escrava, ou eram comprados em leilão, ou eram escravos. Por quê? Porque quando o império ele tomava um outro império numa batalha, ele trazia aquelas pessoas para ser escravos. E não é questão da cor, não. Era aqueles que eram os vencidos. E vinham para ser escravos. Por isso que eram muitos escravos. Tinha cidade que um terço da população era escravos. E havia uma lei da escravatura muito dura. Que se o escravo fugisse, ele tinha todo um aparato para buscar esse escravo que fugiu, e ele podia ser levado até a morte. Ele ia sofrer porque fugiu. É isso que ele diz assim: quanto aos servos, que aos escravos, não sejam em tudo obedientes ao seu senhor, ao seu patrão. Dando-lhe motivo de satisfação, não seja respondões. Então é que ele está dizendo que até os escravos têm que ser obedientes ao seu patrão. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Nós vimos que na Bíblia fala de um escravo chamado Onésimo, que o seu senhor era Filemon. E ele furta, né, Filemon e foge. Vai até Roma, e lá ele encontra com Paulo e lá se converte. Então veja a importância de muitos falar da questão dos escravos, porque era muito comum no primeiro século. Tinha muitos escravos. A partir do versículo 11, vai falar dos benefícios da graça salvadora de Cristo. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O que é a graça salvadora? A graça salvadora é o favor imerecido que Jesus fez na cruz por nós. Antes da fundação do mundo, tinha um plano de salvação para a humanidade. E naquele plano de salvação, Jesus foi até a cruz, se tornou maldito no nosso lugar, e ali ele morreu por nós. E no momento que nós colocamos a fé em Jesus, nós recebemos a graça salvadora, aquilo que ele fez por nós, recebemos pela fé em Jesus Cristo. Aquele favor imerecido que ele fez por nós, é a salvadora. E eu recebo essa graça através da fé nele, no sacrifício dele na cruz do Calvário. Quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, nós recebemos essa graça salvadora. Agora, salvadora para todos os homens, mas todos quem? Todos que colocaram a fé em Jesus. Os que não foram colocar a fé em Jesus não receberão a graça salvadora. Não passarão a ser filho de Deus. Você só é filho de Deus, você só é regenerado, justificado, santificado quando você coloca a fé em Jesus. Uma pessoa não regenerada não pode ser santificada. A santificação se dá apenas para aqueles que já foram justificados pela fé em Jesus e regenerados pelo Espírito Santo. Uma pessoa não regenerada, não justificada, ela não é santificada. Educando-nos para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas,
E vamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Nós sabemos que, assim que morremos, nós temos um juízo imediato. Hebreus 9, 27. Ao homem é dado morrer uma única vez, segue seu juízo. E nesse juízo imediato, nós só levamos a nossa alma. Ela vai entrar em gozo no paraíso, no altar de Deus, ou vai entrar em sofrimento eterno, já no Hades, no Sheol. Então é importante que vivamos, né, no presente século de forma sensata, justa e piedosamente. Porque não sabemos a hora da nossa partida. A qualquer momento podemos partir desta vida. E na hora que nós morremos, segue-se o juízo imediato. A nossa alma é para um lugar intermediário, ou paraíso ou Sheol. Para quando Jesus voltar pela segunda vez, nós vamos para o lugar definitivo, que é novo céu e nova terra, ou lago de fogo para aqueles que não se salvarem. Ele vai dizer, aguardando a bendita esperança, é a manifestação da glória do nosso Senhor Jesus, Salvador de Jesus. A nossa esperança é essa, é a volta de Jesus. A nossa maior esperança é um dia estarmos com Jesus na eternidade. Ou seja, a nossa esperança é vida eterna. Todos nós que lutamos, que vivemos uma vida em comunhão com Deus, uma vida em obediência a Deus, a nossa maior esperança é a vida eterna. Muitos não acreditam nisso. Aqueles que vivem uma vida profana, acham que o céu é aqui, na terra. Mas nós sabemos que há uma continuidade de vida para aqueles que morrem em Cristo Jesus. E com certeza, com segurança, a nossa esperança é um dia estarmos com Ele por toda a eternidade. E quando tivermos um dia com Jesus, nós vamos passar toda a eternidade para conhecer Deus. Deus é tão grande, que nós vamos passar toda a eternidade para conhecer Deus. Isso quer dizer o quê? Que nós nunca vamos conhecer Deus totalmente. Porque toda a eternidade sempre conhecendo Deus, conhecendo Deus. Olha a grandiosidade do nosso Deus. O qual, a si mesmo se deu por nós, assim de redimirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ou seja, Jesus ele fez a expiação por nós, ele é o sumo sacerdote da nova aliança. Enquanto na velha aliança tivemos muitos sumos sacerdotes que eram imperfeitos, Jesus é um sumo sacerdote perfeito. Porque o seu sangue nos purificou os nossos pecados. Um povo exclusivamente seu e zeloso de boas obras. São os que vão aceitar Jesus Cristo. São aqueles que vão colocar a fé em Jesus. São aqueles que vão passar por um processo de santificação até o final da sua vida. Ele vai cumprir esse capítulo, no versículo 15, dizendo: diz estas coisas, exorta e repreende também, com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Essa era a ideia, né, desses homens que foram escolhidos para levar a mensagem salvífica de Jesus, para que muitos viessem conhecer o Evangelho da Salvação, nessa ilha de Creta, em várias cidades. Que Deus nos abençoe sempre.